Me confirma aí, Aline, quando você escutar a minha voz, Estou escutando. tá? Bom, vamos fazer o Estou seguinte, sim. Aline, a gente vai seguindo enquanto ele não aparece o vídeo. Não sei, de repente, se ele vai executar depois, né? De repente, ele vai executando aí É, ao longo da live, tá? Pode ser que sim. Só para a gente não mas perder está dando muito para tempo, eu sei ouvir que também legal? tem horário, né? Não, tá tranquilo. Eu só quero Pode saber se está ser? dando para me ouvir bem. Para mim, tá. Galera, dá um feedback aí nas mensagens. Você consegue ver as mensagens ali? Consigo. Beleza. Então, ó, galera, dá para interagir, tá? É, manda aí nas mensagens, pessoal, se vocês estão conseguindo ouvir a gente bem, né? Se vocês estão conseguindo ouvir a Aline legal. Que a gente prossegue, daqui a pouco a imagem deve aparecer aí, né? Ó, o Max está dizendo que sim, tá te ouvindo legal, Ai, maravilha. tá? Beleza, não tem problema não. A gente toca assim, tá bom? Maravilha. O E importante é que eles aí, consigam me Instagram? ouvir. Sim, sim, com certeza. Vamos lá. Antes de tudo, né? Eu quero dedicar esse momento a Deus e agradecer muito pela sua presença e pela sua vida, tá, Aline? Por você ter Obrigada, meu topado amigo. vir aqui, né? Que Deus ele realmente te abençoe e continue te abençoando, né? Com essa Amém. inteligência nossa, a Aline tem muita coisa para passar, né, galera? É muita coisa boa. E aproveitem aí para poder fazer bastante pergunta, tá? E ela, com certeza, ela vai ajudar vocês aí da melhor maneira possível, tá bom? Então, fazer aquelas apresentações iniciais. Eu tô vendo que tem gente sua aqui na live também, né? Que não me conhece. Tem E sim, tem tem uma a galera galera aí. aí. Pois é. E tem um pessoal que ainda não te conhece. Então, ladies first, vou dar, né, a chance para você. E você se apresenta e fala, né? O que você trabalha, enfim, o que você faz, né? Para o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom? Célio, para mim é um prazer, é uma honra, porque, assim, é o que eu amo fazer e você é um baita professor, né, meu amigo? Também um baita profissional. Obrigado. Então, pessoal aí, obrigada, O pessoal amiga. aí. Então, eu sou formada, sou pós-graduada em língua portuguesa pelo Liceu Literário Português e Uhum. o meu projeto foi voltado mesmo para correções, já que é o que eu faço praticamente aí 90% do meu trabalho é voltado para correção, voltada para Enem mesmo. Então, o meu projeto da especialização foi voltado inteiramente para isso e estudei com o professor Evanildo Bechara, que me ajudou muitíssimo, alguns mestres Que aí. isso, que honra. Isso. Caiu meu queixo aqui Inclusive, agora, ó. Caiu meu queixo. inclusive, o mestre Bechara me ajudou na elaboração dessa pesquisa, deu nome, deu título ao meu projeto. Então, assim, para mim foi maravilhoso ter trabalhado com isso, porque é algo que já flui, né? Sai automaticamente, porque eu faço o tempo inteiro, sério. Às vezes até vou dormir pensando em redação. Então, para mim é um prazer Bem, compartilhar. É um prazer compartilhar, porque a gente estuda, aprende para transmitir, né? com certeza. Uma coisa que eu tenho falado nas últimas lives ali, sempre que a gente possa realmente orar, né, a Deus e pedir a Ele ajuda para que a gente possa alcançar mais um, né? É Eu falei isso até verdade. na live da Sandra, né? Eu falei, nossa, galera, vocês não têm ideia do que é o trabalho por trás dessas lives para a gente poder trazer isso para vocês, entendeu? Verdade. E é muito gratificante, né, Aline? Quando a gente consegue trazer, porque a gente sabe que isso vai abençoar a vida de vocês, vai ajudar muita coisa, entendeu? Então, é de coração que a gente faz isso, tá? E espero que vocês aproveitem muito, 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 apesar do problema do vídeo, né? Tá aí, daqui a pouco, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, assim, ele executa, aí vai ficar tudo certinho, né? Mas que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, É tá? verdade. Quer falar, quer falar mais alguma coisa, Aline? Não, só agradecer e pedir aí para a galera. A gente vai bater um papo aqui e quem quiser.
perguntar. Nesses momentos aí de fala, pode perguntar, a gente para, eu respondo numa boa, tá? Vou tentar aí nesses minutos que nós iremos ficar juntos, passar o máximo possível de conhecimento para vocês. Amém. Isso aí. Ó, aí, ó, Deus está no controle. Galera, Sempre. rapidinho, sempre, sempre. Pessoal que ainda não me conhece, bem, bem rapidinho, que eu quero aproveitar muito tempo da Aline. Eu sei que ela, né, como eu falei no início, ela é uma pessoa muito ocupada. Mas, para me apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Célio Barros, professor de Física, tá, galera? Trabalho em algumas escolas, em especial aí o Colégio Adventista, né, que é uma grande rede, eu gosto muito, amo, né, a educação adventista. Também o Colégio Frônesis, né, Christian School, lá em Nilópolis, né, que também de coração, mora no meu coração, eu comecei lá, né, com o colégio começou e eu já estava lá, né, praticamente fundador, junto aí com, com o Roberto, né, e o João. E os cursos, né, galera, que eu trabalho aí, preparatório, a maioria, né, já é meu aluno aqui, já me conhece, sabe como é que é o meu trabalho e sempre nessa direção, né, de tentar ajudar os jovens a conseguirem alcançar o objetivo, tá? Então, a gente vai dar start na live. O motivo dessa live aqui, galera, é para ensinar técnicas de redação. Lembrando a vocês que no dia 2, quinta-feira, semana que vem, a gente vai ter a presença do professor Maxwell trabalhando a questão das atualidades. Então, não faltem, tá? Ele, inclusive, estava assistindo aí, né? Também é outro fera, muito bom, tá? Mas hoje, Aline, a conversa é contigo. Vamos que vamos? Podemos começar aí? Maravilha, vamos sim. Tá Galera, bom, vamos lá. são tantas emoções que eu até esqueci de falar, né? O Celinho me fez lembrar bem aí. É importante falar também, né? Onde a gente trabalha, né? Eu esqueci desse detalhe. Então, hoje eu trabalho no Colégio Seice, que fica em Duque de Caxias, e dou aula para todo o ensino médio de redação, né? Voltada mesmo com o propósito aí de preparar para o vestibular. E também trabalho como corretora de redações no curso ProEnem. De repente, aqui a maioria conheça, né? Já tem ouvido falar. E é um trabalho mesmo voltado para os critérios mesmo do Enem, né? Da correção da redação do Enem. E é isso. Vamos começar? Vamos embora, vamos lá. Tô Bora lá. animado. Então, eu queria entender, né? Sempre quando eu paro para pensar em redação do Enem, eu queria entender por que eles escolhem um texto dissertativo argumentativo. Por que essa escolha? Então, eu sempre falo que a parte da redação no vestibular é o momento em que você vê de verdade o aluno, quem ele é, o conhecimento que ele tem, o que ele está trazendo de bagagem. Por quê? Nas questões objetivas, é muito fácil, de repente, do candidato chutar, principalmente no Enem, pelo cansaço, o estresse da prova, todo mundo sabe disso, pouco tempo para muitas questões. A redação não. A redação é o momento de você revelar quem você é de verdade. Não tem como falar que foi outra pessoa, que você pegou aquilo ali de outro lugar. Então, é algo que não pode faltar no vestibular, né? Eu acho que se um dia retirassem, Deus me livre, a redação, eu costumo dizer que seria um golpe, né? Um golpe muito Com baixo. certeza. E o texto dissertativo argumentativo, especificamente, é uma modalidade que permite ao candidato expor o seu ponto de vista, a sua crítica diante de uma problemática social. Por isso a escolha dessa modalidade textual, né? Então, para conseguir chegar a esse objetivo, né, existem inúmeras estratégias que a gente vai chegar nesse ponto, mas a escolha do texto dissertativo argumentativo é justamente para conhecer, saber o repertório, o que o candidato tem de bagagem. Né? Porque quando você entra numa universidade, você não pode chegar ali vazio, você tem que ir aí já com um raciocínio bem em curso, né? E Sim, o momento da avaliação da redação já revela
para os avaliadores que você está preparado para encarar uma universidade. Então, é nesse momento, por isso que ela tem todo esse peso, né, na nota. Por isso que é tão importante. Isso aí. Um peso muito grande. Muito grande. E o interessante é que assim, a gente sabe que se um aluno zerar a redação, acabou para ele. Ele no Enem, se zerou a redação, já era. Agora, até uma nota ruim em redação para ele detona, né? Isso aí, completamente. Agora, se esse candidato tirar uma nota muito abaixo em uma como se diz, da modalidade ali dentro de cada grupo, né, de estudo, ele pode até tentar alguma coisa se tiver uma nota boa de redação. O mesmo não acontece se a nota for baixa na redação. Tipo, detona geral, gente. Então, é de extrema importância. Exato. Nem adianta ele ter feito nota em outras coisas, né? Porque se ele tira nota ruim na redação, o sonho dele vai embora. Então, quer dizer, é de extrema importância, né, fazer uma boa redação. Isso aí, olha, gente, o que eu vou falar agora não é por ser professora, não é somente por isso. Mas não é impossível, não é difícil tirar um notão. É questão de treino e saber exatamente o que a banca exige. Se você treinar e souber o que vai ser exigido ali em cada competência, você vai conseguir chegar a uma nota, se não chegar a nota 1000, pelo menos uns 900 e pouco, 900, você consegue. Eita, não que é isso que a gente quer, chegar nesses 900 e pouco aí, 1000, ó. É isso. Aline, assim, como é que se estrutura essa parte, né, a dissertativa argumentativa? Como é que ela é colocada, tecnicamente falando, né? Então, existem várias maneiras, né, estratégias de construir um texto dissertativo argumentativo. Mas, no geral, todos esses mecanismos, né, esses macetes, que com certeza a maioria aqui já tenha aprendido ou ouvido em algum momento, estão voltados sempre para uma estrutura principal, que nada mais é do que uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Só que assim, eu vou tentar o máximo possível. Se por acaso alguém quiser perguntar, dentro do que eu vou falar, pode perguntar, hein, galera? Vou tentar passar aqui. Aí, ó, a Giovana está perguntando. A Giovana está perguntando por que não poderia faltar uma redação nota 1000. Giovana, vou chegar nessa parte. A gente vai falar das competências e aí vocês vão perceber o que faz com que o aluno chegue a um notão, quando eu vou explicar cada competência para vocês. E aí você vai entender como que esse camarada consegue chegar a uma nota 1000. E digo para vocês, o camarada que chegou a 900 e pouco, 1000, ele sabe exatamente desses critérios que eu vou passar para vocês. Então é ouro, hein? Ou pelo menos esse aluno estudou num cursinho com um professor que tem esse conhecimento. Então, de uma certa forma, parece ser um pouco injusto. Sim, mas se você for parar para analisar, estudar a fundo, você descobre aí esses macetes, que é o que eu vou jogar no ventilador mesmo hoje. Que eu não sou baú, né, Celinho? Tem que revelar, né? Não guarda segredo, não. Ó. Aqui é para divulgar o segredo. Tá, ó, é Giovana, né? É Giovana que perguntou, né? Giovana, ó, segura aí que eu vou chegar nessa parte, hein? Então, vamos falar aqui da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que, assim, é um terror para muita gente, né? Então, vamos lá, para o macete básico do texto dissertativo argumentativo. Eu sempre ensino a fazer em 4 parágrafos. E aí você coloca aí na sua mão, 4 parágrafos. O primeiro, a introdução. A introdução, ela falou que está segurando. Anota aí. Ó,
4 parágrafos. É uma pena que vocês não estão conseguindo me ver, gente, porque eu adoro fazer gestos assim, eu estou fazendo mesmo vocês não me vendo. 4 parágrafos. O primeiro é a introdução. Eu costumo falar que a introdução é a profecia do texto. Por quê? Ali você vai revelar o projeto que vai ser feito no decorrer do texto. Por quê? Numa introdução não pode faltar a apresentação do tema, ou seja, eu preciso saber, o avaliador, eu como avaliadora, preciso saber sobre o que você vai falar, certo? E aí, diante disso, você apresenta a sua tese, composta de 2 argumentos relacionados a esse tema, estrategicamente. E aí você faz o fechamento dessa introdução, certo? Aquele fechamento ali dando uma indicativa de uma necessidade de fazer algo para resolver esses problemas, sem maiores detalhes. Essa seria a proposta de intervenção, correto? Sim. Olha como a introdução é uma profecia. Ali, você apresentou o tema, você apresentou os 2 argumentos. Por que 2 argumentos? São 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai retomar o argumento 1 no desenvolvimento 1, argumento 2 no desenvolvimento 2. Na conclusão, o que você vai fazer? Vai abrir essa proposta de intervenção. Ok? Ah, Então, é a parte que você projeta. Esse projeto de texto, isso aí vai agora da característica de cada um, da maneira como cada um gosta de fazer. Há candidatos que gostam de colocar uma citação para apresentar o tema, é bem válido. Mas uma dica que eu sempre dou, se você tiver dificuldade para encontrar argumentos relacionados ao tema em questão, procura transformar essa frase temática numa pergunta. Quando você transforma na sua mente, tá? Quando você transforma essa frase temática numa pergunta, você vai encontrar, consequentemente, o que é? Respostas. E essas 2 respostas serão seus 2 argumentos. E é sempre bom pensar em bons argumentos. Nessa escolha, nesse momento de seleção de argumentos, você já tem que ser esperto, já tem que pensar de que maneira você pode desenvolver. Esse argumento aqui dá para falar de uma lei específica, relacionar com uma lei, um descumprimento com a lei, de alguma lei, melhor dizendo. Esse outro argumento aqui dá para encaixar com tal reportagem. E por aí vai. Então, se você pensar... gente, eu vou falar para vocês assim, do jeito que eu faço mesmo com os meus alunos, meio doido assim, de falar, mas eu sou assim mesmo. Se você for pensar em argumentos excelentes, murchinhos, você não vai ter uma argumentação legal no desenvolvimento. Agora, se você coloca a lenha na fogueira, coloca um argumento bacana, você vai ter muita coisa bacana para argumentar. Até aí, tudo bem? Essa é a introdução. Foi. Então, vamos lá. Aí uma dúvida. Eu lembro, só tirar uma dúvida contigo. Eu lembro que para a redação do Enem, a gente fazia aquela estrutura do tópico frasal, não é isso? Isso. É exatamente isso, Celinho. Exatamente isso. O que é o tópico frasal? Todo mundo que já leu alguma reportagem, vocês sabem que geralmente na primeira oração ali, o primeiro período da reportagem resume bem o que vai ser dito, não é isso? Essa é a função do tópico frasal. E aí depois você desenvolve aquilo ali, isso dentro de uma reportagem. Agora, no texto dissertativo argumentativo, você agora precisa apresentar argumentos para confirmar esse tópico, que nada mais é do que a apresentação do seu argumento, né, para posteriormente desenvolver. Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu olhar aqui. A Giovana perguntou que quando for citar uma lei ou uma reportagem, se ela precisa ter exatamente os detalhes dessas informações. Não, Giovana, você pode colocar com as suas palavras, você pode parafrasear. O que é parafrasear? Justamente colocar com as suas palavras. Mas é importante, importantíssimo, na verdade, que você coloque a fonte. Por exemplo, segundo a Folha UOL, vírgula,
70% dos jovens apresenta a citação. Você pode colocar com as suas palavras, mas sempre apresentando a fonte, porque a fonte é o que vai validar essa informação, que é o que eu vou falar aqui quando chegar na parte das competências. Então, certo? você Que é o acha legal repertório que o aluno, desculpa te interromper ali, mas Pode você falar. acha legal, então, que quem estiver construindo lá a redação não utilize somente as ideias que tem, mas que ela fundamente, né? Ela busque E fundamento em outras coisas que ela já tenha visto. sempre, 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 sempre. Aí, ó. Isso Anota aí, aí, galera. esse é um dos macetes para conseguir chegar a um notão, tá? Aí, ó. Faz parte de uma das competências. Entreguei o ouro aí, ó. Tá vendo? É um dos macetes. E aí, Opa, vamos vamos lá. lá. Falei da Manda introdução, aí. né? Você Uhum. apresentou, lembrando aí dos 4 parágrafos, você fez a sua introdução seguindo esse projetinho bacana, e aí você parte para o desenvolvimento. No desenvolvimento 1, você vai retomar o argumento 1, sempre na ordem em que eles aparecem na introdução. Retomou o argumento 1, uma frase bonitinha num tópico frasal, e aí você vai desenvolver esse argumento. Como você vai fazer isso? Lembrando que o seu objetivo num texto como esse é convencer quem está lendo o seu texto do seu ponto de vista, que você está certo. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar agora fatos para validar o seu ponto de vista. Certo? Eu costumo brincar com os alunos, é só para vocês lembrarem disso, eu costumo brincar. Quando se é jovem, né, e a gente quer sair para algum lugar e o pai ou a mãe não deixa, o que você vai fazer? O que você costuma fazer? Pelo menos lembrando de mim, né, na fase aí da adolescência. Convencimento. Trabalho de convencimento. Aí, falar aí de mim? O que eu fazia? Pedia para a mãe da minha amiga ligar para minha mãe. E olha aí, o argumento de autoridade. Aí minha mãe deixava. Então, na redação é mais ou menos isso. Oi? Não Oi, pode acho que ficar. agora tá aí. Voltou. Voltou? Tá dando uma travada. Infelizmente, à noite, eu não sei o que está acontecendo. Pode ser a minha, eu acho que é a minha internet. Estou fazendo muito. Será que aí é por isso, Salim? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Galera, dá um retorno aí, se tá legal a voz dali. A gente vai ficar perguntando mesmo, tá? Não liguem não, mas faz parte. Tá? Dá um retorno aí, galera. Se tá bacana, tá? Se tiver qualquer problema, vocês avisem aí. Pode avisar aí nos comentários. A sua imagem tinha travado um pouco, mas agora melhorou. Então, aí, manda aí, Aline. Vamos lá, próximo. Então, aí o desenvolvimento 1 você vai retomar o argumento 1, no desenvolvimento 2 você vai retomar o argumento 2. E apresentando citações, uma reportagem, pode ser uma reportagem, pode ser um fato histórico. Gente, fatos históricos são perfeitos para encaixar em várias temáticas. E aí eu vou detalhar isso um pouquinho mais já. E aí é importante que vocês lembrem que o desenvolvimento é muito importante, porque é o momento em que você vai desenvolver essa argumentação, dando continuidade ao que você apresentou. Porque se você fez uma apresentação legal, lá, um projeto bacana na introdução, quem lê o seu texto já fica naquela expectativa, caramba, vamos ver como é que isso aí vai ser desenvolvido. E aí, se você desenvolve em 4 linhas, 3, 4 linhas, sabe, bem básico, isso não vai te garantir uma nota muito boa. Então, você precisa desenvolver esse argumento e confirmá-lo. E depois fazer aquele fechamento do parágrafo. É sempre legal, tá? E o desenvolvimento 2, a mesma coisa. Ok? A mesma estratégia. Conclusão. Alguém fez alguma pergunta? Não, né? Acho que não está saindo aqui, eu não estou conseguindo ver os espectadores. Não sei se saiu, se deu algum problema aqui. Não, eu estou vendo. Eu percebi que a sua imagem estava travando para mim e para eles também. Mas agora eu acho que melhorou.
A imagem tá boa aí? Tá? Tá legal? Deixa eu ler Deixa eu ver aqui. aqui. É, parece que está melhorando. Pessoal, dá ok aí. Qualquer coisa, avisa aí se estiver ruim. Mas os comentários A para você estão aparecendo aí. Estão aparecendo. Ah, Alguma ok. dúvida até aí, Para mim parou gente? aqui. Parou? Você está Parou, me para mim ouvindo parou. bem, Mas né? tudo bem, toca qualquer coisa, é só você ver aí os comentários, né? Daqui a pouco Tá, deve tô voltar vendo aqui. aqui. Isso, está melhor. Eles estão falando que tá tranquilo, tá melhor. Tá ok, Conclusão, vamos gente, lá. vamos lá. Se você, como um aluno que pensa, que raciocina, apresentou o seu conhecimento de mundo, relacionando o repertório sociocultural, você também é capaz de apresentar uma solução para esses problemas que você jogou no ventilador, né? Então, a conclusão é o momento de fazer isso. Então, Isso. é legal deixar a conclusão para fazer, não só para fazer o fechamento do texto, mas apresentar a proposta de intervenção, que é justamente uma possível resolução para esses problemas que você apontou. Então, a maneira como você vai apresentar essa intervenção para esses problemas vai ser de acordo com o que você colocou, com o que você argumentou, tá? Isso aí é a competência 5 que a gente vai falar também. Ok, vamos lá. Ok? Então, Estrutura depois foi, dessa né? parte, Alguma? a estrutura foi. Depois dessa parte, já começa a explorar as competências, correto? Sim, sim. Então vamos lá. Isso Todo aí, vamos lá, vestibular, galera. isso mesmo, gente, anota aí, hein? Tá. Qual é a estrutura correta de uma conclusão? Então, é Manuele, né? Manu, ó, já sendo íntima. Manu, Aí, ó. existe para o Enem especificamente, é uma intervenção contendo 5 elementos, que eu vou explicar certinho para vocês aqui na competência 5, tá? Para Isso. chegar à nota máxima nessa parte aí de avaliação da proposta de intervenção, tem que ter 5 elementos básicos. Vocês prepara aí, deixa tudo organizado para anotar isso, tá? Se você coloca esses 5 elementos que eu vou apresentar a vocês, você consegue os 200 pontos nessa competência, porque cada uma vale 200 pontos, tá? Cada vestibular, né, a gente sabe que tem algumas universidades no país que tem os vestibulares fora o Enem, né? Aqui no Rio, nós temos o Enem para entrar praticamente em todas as universidades, é a UERJ que tem o vestibular ali independente, né? Que é uma prova Isso. diferente. A avaliação da redação da UERJ, falando assim rapidamente, ela é avaliada de uma forma diferente. Mas se você. A tipologia textual é a mesma. Então, se você consegue fazer um texto para chegar a uma nota 1000 no Enem, você também vai tirar um notão na UERJ. Aí, Isso ó. é certo, tá? Isso é certo. Beleza. É bom, isso é É, bom. então, vamos lá. A avaliação da redação do Enem, especificamente, é feita em 5 competências, tá? Cada competência vale 200 pontos, o que soma aí a nota 1000, a tão sonhada nota 1000, né? Cada competência vai avaliar um caso, um fato específico, digamos assim. Então, você sabendo o que cada competência vai avaliar, fica tranquilo aí, porque aí você já sabe o que você precisa tomar cuidado. Você começa a conferir o que está dentro ali do que eles exigem, e aí fica mais fácil de conseguir uma nota legal. Então Só vamos lá para para as tirar uma competências. dúvida, Aline, rapidinho aqui, antes de você começar, só para tirar uma dúvida. Durante a minha pesquisa aqui, eu vi que dentro dessas competências tem tipo uma pontuação, níveis, correto? Que é, se eu não me engano, acho que é Isso, 200, 170, 120, tem até isso anotado aí, aqui, 80, 40 e 0, correto? isso aí. Maravilha, é Isso, importante também falar isso. Então vamos lá. A beleza, competência vamos 1, lá. todas elas têm os níveis de avaliação. Esses níveis vai pulando aí de 0, 40, 80, 120, 160 e 200.
Isso. Tá? Então, na competência 1, a competência 1 vai avaliar, gente, se você respeita, de modo geral, as normas gramaticais. Então, vamos lá, você precisa ter cuidado, como corretora de redação, eu vou falar para vocês os erros mais comuns aí da competência 1. Vamos lá, crase, gente, crase, vocês têm que tomar cuidado com crase. Por quê? Tira 2 pontos. Aliás, 2 pontos não. É contado como 2 erros, melhor dizendo. Então, cuidado com crase. Por quê? Crase envolve acentuação e regência. Então, erro comum de crase, pontuação também é um problema sério, estruturação sintática. Então, a competência 1 vai avaliar tudo isso, a parte de acentuação, de estrutura sintática, de ortografia, tudo que envolve os erros gramaticais, tá? De um modo geral. Então, vamos lá. Erro ortográfico. Eu sempre falo o seguinte, se você tem dúvida se aquela palavra se escreve assim ou assado, cara, não escreva, mude, escreva uma que você tenha certeza que se escreve daquele jeito. Agora, pontuação, os erros mais comuns estão relacionados a emprego de vírgula, envolvendo conectivos. Isso aí já fica mais fácil até para de repente, corrigir aí quem erra muito nisso. Outra coisa, importantíssimo. Tem, por exemplo, operadores argumentativos como dessa forma, nesse sentido, termos muito usados também dentro dessas gerações de vestibulares. Analogamente, são termos... eu usava, né, muito analogamente. Eu usava muito. São termos que precisam vir com a vírgulazinha depois. Se esse termo vem no meio da oração, ele vem entre vírgulas. Outro erro comum, gente, que envolve a estrutura sintática, é o aluno não encerrar o período e, aliás, ele não encerrou, não completou a oração e colocou um ponto. Quando colocou um ponto, encerra período. E aí começa um outro período, que na verdade é uma continuação do anterior, mas você quebrou o período. Geralmente isso acontece quando o candidato coloca uma oração iniciada por gerúndio. Acontece também quando coloca um conectivo errado. Geralmente um visto que exige uma oração principal. Então, esses são os erros mais comuns. Aí vamos lá para uma boa notícia, que pode ser uma boa notícia. A banca de correção vai permitir que você erre cometa no máximo 2 erros. Se você cometer no máximo, isso? Eles têm um número máximo de considerações? Existe isso. Se você cometer no máximo 2 erros, você é perdoado. Olha que legal. Olha só, eu não sabia. Sério. Então, vamos lá. Você errou uma vírgulazinha e um acento aqui que você esqueceu de botar. E aí não cometeu mais nenhum erro. As estruturas sintáticas do seu texto estão bacanas. Então, você continua com 200 pontos. Agora, se você cometeu 3 erros, já desce para 160. Ah, mas professora Aline, caramba, eu vou perder pontos se eu cometer 4 erros. Pô, já vou descer para 120? Não, gente, não é assim. Para um aluno chegar a 120, ele tem que errar muito mais. Para chegar a 80, a estrutura sintática está muito sinistra, muito difícil de entender, está muito ruim. Para chegar a 40, meu Deus do céu, não dá para entender nada praticamente. É um precário, né? Cara, assim, se você conseguir tomar cuidado com isso, é fácil de manter ali pelo menos uns 160 na competência 1. Uhum. Até aí tudo bem? Deixa eu ver se entendi. Posso tirar uma dúvida, Aline? Pode. Então, pelo que eu entendi, seria assim, 200 seria excelente, 160 bom, Isso. Mediano, 80 insuficiente, 40 precário e
ou o cara não tem Exato, desconhecimento aí. É por aí, né? exato, Aí, ó. exato. Olha, uma redação com nota zero na competência um é aquela que você não consegue entender nada, sabe? Não é um texto, na verdade. A gente costuma falar, no momento aí do treinamento para essas correções, que é aquele Aham. texto que não é um texto. Porque para ser texto tem que ter o quê, gente? Textualidade, tem que ter coerência. Se não tem Sim. coerência, não é um texto. Só é texto se você consegue entender, se tiver coerência. Então, uma nota zero na competência um é aquele emaranhado de palavras. Parece impossível, mas tem de monte, gente, vocês não têm noção. Acontece muito. Ok, ok. Vamos lá. Vamos para Vem a dois? segunda agora? A Isso, vamos segunda? para dois. Anota Isso. aí, pessoal. Competência 2. Vamos lá. A competência 2 é assim, uma competência muito importante também. O que acontece na 2? A gente vai avaliar se o seu texto realmente é um texto dissertativo argumentativo. Pode ser, poxa, professora, mas se chegou a ser avaliado é porque tem alguma coisa de dissertativo argumentativo. Senão seria zerado. Quando a gente estiver no É. finalzinho das competências, eu vou falar de alguns casos aí que fizeram redação, tá? Eu achei Ah, melhor falar boa. das competências primeiro, mas me lembra, Celinho, me lembra aí, tá? Bom, pode deixar. A, a competência 2 vai avaliar se realmente o seu texto é predominantemente um texto dissertativo argumentativo, tá? Mas para chegar aos 200 pontos nessa competência, isso não é o suficiente. Aí é que entra o bizu. Eita, olha o visu aí. Visu da Aline. Giovana, a competência 2, vou repetir aqui que ela falou que cortou, vai avaliar Aham. se o seu texto é um texto dissertativo argumentativo integralmente. Porque há textos em que, em vários momentos, o candidato pode narrar alguma coisa ou colocar em tópicos, e isso acaba descaracterizando esse texto de dissertativo argumentativo. Ele Então, foge desse estilo, é isso? isso foge. Mas para chegar aos 200 Hum. pontos na competência 2, não é necessário só isso. Precisa de algo chamado repertório sociocultural, gente. Anota essa palavrinha mágica aí. Olha só. Repertório sociocultural. O que é isso? O que é um repertório? É algo que você já tem, você já está levando ali junto contigo. É um conhecimento que você tem a mais, certo? Sociocultural porque envolve a sociedade, envolve cultura, envolve muitas coisas. O que é isso, um repertório sociocultural? Nada mais é do que uma citação, uma referência. Essa referência pode ser um fato histórico, uma reportagem, um dado estatístico, uma citação filosófica, até mesmo um filme, gente. Um filme, uma música também é aceito como repertório sociocultural. Desde que você consiga contextualizar esse repertório dentro do tema. Não adianta nada você pegar um repertório ali, uma citação, jogar ali e achar que o avaliador que tem que fazer essa analogia. Não, você que tem que fazer essa analogia dentro do seu texto. Vou trazer um exemplo, gente. Trazer o Sim, exemplo sim. de uma redação muito bacana que eu li sobre intolerância religiosa, que foi nota 1000, inclusive, no Enem. E a aluna começou o texto apresentando o tema, falando o tema, caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. O que, Aham. o que foi feito ali? A aluna apresentou um contexto histórico para fazer a apresentação do tema. E o que ela fez? Ela utilizou o fato dos colonizadores, né, aliás, da época da colonização portuguesa, Aham. é,
dos jesuítas tentarem catequizar os indígenas nativos. Ela colocou isso como Isso, uma intolerância religiosa que já está enraizada em nossa nação. Olha que fantástico. incrível, ela buscou lá atrás e Isso trouxe. aí, isso aí. Eu só vou assim relembrar também, dentro dessa competência, é importante que vocês tenham cuidado com o que é nomeado de tangenciamento. O que é tangenciamento? É quando você não aborda o tema numa totalidade. Por quê? Eles colocam ali textos motivadores, né, para te ajudar a raciocinar sobre aquele tema, mas existe uma frase temática. Nesse caso, Caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, dentro dessa frase existem palavras-chave que você precisa apresentar no seu texto para estar dentro do tema. Numa frase como essa, já que eu trouxe esse exemplo, vou continuar nele. Caminhos para se combater, ou seja, você precisa apresentar soluções para combater a intolerância religiosa. Você não poderia negar de jeito nenhum que a intolerância religiosa existe, já que a frase temática já te apresentava a existência dela, certo? Já que pedia para que fosse apresentados caminhos para combater, tá? Intolerância religiosa, eu posso falar ali que é o termo central da frase temática, certo? Se não aparecesse, o aluno zeraria a redação. Intolerância religiosa tem que aparecer. E o termo Sim. Brasil, eles adoram colocar isso, gente. Brasil. Então, são palavras que devem aparecer. Quando você não apresenta o tema de uma forma completa, você perde ponto em 3 competências. Você não passa de 40 pontos na competência 2, na 3 e na 5. Isso aí. Vou trazer um exemplo de tangenciamento para ficar mais claro. No ano em que o tema foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil, o que aconteceu? Muita gente tangenciou porque falou dos deficientes no modo geral, mas não falou especificamente dos surdos. Está dando para entender? Então, Entendi. Precisa ser específico. Isso. Não só isso. Nesse caso, era para falar dos desafios da formação educacional. Então, aconteceram casos em que o candidato também falou ali dos problemas enfrentados pelos deficientes auditivos, mas em momento algum falou da formação educacional. Isso também é tangência. Então, a frase temática já revela a você o que você precisa falar. Os textos motivadores é para te ajudar a refletir, porque nem sempre vai ser muito clara essa frase temática. Foi o caso aí do tema da manipulação, né, do usuário pelo controle de dados na internet. Não foi uma frase temática muito simples de entender. Exato. Ok? Isso deu Até uma aí confusão tudo bem? muito grande, né? Muito, muito grande. Até aí tudo bem, gente? Tudo bem, né? Então, só para fechar aí a competência 2, para chegar aos 200 pontos, você é obrigado a colocar um repertório sociocultural. E é justamente isso que eu falei. Você vai apresentar agora uma citação bem contextualizada. Um conselho que eu dou a vocês, essa citação é importante que ela apareça ou numa apresentação do tema, como apresentação do tema, se for possível, ou no desenvolvimento. Na conclusão, não é legal, porque a conclusão é o momento da intervenção. Então, você não vai ter tempo de conseguir contextualizar. E é importante também que vocês tomem cuidado para não reservar, por exemplo, 4 linhas para apresentar essa citação e esquecer de argumentar. Isso. Então, cuidado, cuidado. Lembrando que essa citação é sempre para confirmar, para ajudar a fortalecer o que você está falando. Essa candidata que apresentou a citação falando da catequização, né, da tentativa de catequização dos indígenas, ela falou que ela utilizou como um dos argumentos a raiz histórica.
um dos argumentos aí, são dois, né? Um deles ela apresentou como algo que tem uma raiz histórica. Logo, no Sim. desenvolvimento, ela pôde falar um pouco mais sobre isso, né? O porquê, e agora confirmando com o fato do cotidiano, certo? E eu lembro que ela Certo. citou um caso que tinha acontecido naquele mesmo ano, relacionado à intolerância religiosa, uma reportagem para confirmar essa raiz histórica. Então, se você colocar um fato histórico, procure sempre trazer algo atual para fazer analogia, ok? Uhum. É, Acho que tem alguém uma fez alguma pergunta aí. pergunta aqui. Isso. Vou ler, tá? Nessa questão sobre pontuação das competências, ela só tem essa pontuação padrão, 200, 160, ou pode sair quebrada? Então, Caio, pode sair quebrada se houver discrepância entre os avaliadores. Um exemplo, eu dei uma nota para o seu texto e o outro avaliador, que são dois que avaliam, o outro Isso. avaliador deu uma nota tipo, muito diferente. E aí um terceiro vai corrigir, certo? E essa terceira avaliação, ela tem que se aproximar ou da minha correção ou da outra, ok? Nesse caso, um exemplo, eu te dei 120 na avaliação, no nível lá, e o outro colocou 160, e o outro não colocou nenhuma dessas notas, botou outra totalmente diferente, eles vão te dar uma nota intermediária, que vai ser uma nota quebrada. Vou trazer um Hum. exemplo. Eu tive um aluno, não sei se foi um aluno, não lembro agora quem foi que me falou, que ficou com, não sei se foi 780, era para ficar ou com 760 ou com 800. Só que como, com certeza, aconteceu isso, ele ficou com 780. Ok? É mais ou menos isso. Só vai quebrar se, no momento da correção, acontecer isso. Eu vou Porque dar tem uma esse dica. esquema dos dois corretores, né? E quando tem uma Isso, diferença, parece de 80 pontos, aí eles mandam para o terceiro corretor, que é o que você está isso falando. aí. Isso. Eu vou dar uma dica Show. importante. Há fatos históricos e também alguns estudos que vocês conseguem encaixar em diversas temáticas. Por exemplo, a Revolução Industrial, tá? A modernidade líquida, que é um estudo de um sociólogo chamado Bauman. Se vocês quiserem depois pesquisar, a gente precisaria de mais uma live para falar sobre isso. Quem Mas como sabe, você... se o pessoal pedir aí, ó, E aí se o pessoal é pedir, importante que vocês leiam, relembrem esses fatos. Iluminismo também, tá? Dá para encaixar legal. em vários temas, gente, vários temas, tá? Então, se você consegue fazer isso, relacionar bem, você chega aos 200 pontos da competência 2. Se você não colocar nenhum repertório sociocultural, você não passa de 120. Não passa. Aquela redação Boa tá dica. linda, tá bonitinha, organizada, mas não tem nenhum repertório sociocultural. Na competência 2 não vai passar de 120. Aí já Certinho? era a nota, não dá. Aí já era. Competência 3 agora, gente. Bora, vamos lá. Competência 3. A competência 3 vai avaliar a seleção, a organização dos seus argumentos dentro do texto, se possui autoria, se está bem desenvolvido. Ou seja, vai avaliar o cumprimento dessa profecia, tá? Que eu Aí, falei no início, tá? Vai avaliar se o seu projeto de texto, se o seu texto tem um projeto e se esse projeto está sendo bem executado. Então, se a sua introdução está bem organizada, você já vai saber o que vai acontecer no restante do texto. Já vai te ajudar a como desenvolver, a como concluir esse texto. Então, a competência 3 vai avaliar se você colocou legal os seus argumentos na ordem, se você retomou esses argumentos, se você conseguiu desenvolver bem essa argumentação, certo? Se há coerência,
nesses argumentos e se eles estão bem organizados, tá? Vai avaliar isso. Se você conseguiu cumprir isso, você consegue os 200 pontos. É importante também que você apresente, revele autoria. Há termos que ajudam nessa autoria. Termos como analogamente, alguns coesivos que te ajudam também a revelar essa autoria, certo? Fazer essa analogia, né? De colocando aí o seu ponto de vista dentro do que você está apresentando aí, numa hierarquia de argumentos. Vai avaliar basicamente isso, a coerência. Você não pode esquecer de que esses argumentos estão relacionados a um tema, certo? Então, você apresenta esses argumentos sempre relacionando a esse tema que te foi apresentado. Ano passado, muita gente reclamou do tema da redação. Todo ano. Na verdade... Oi? Todo ano eles reclamam do tema, todo mundo reclama do tema todo ano. Assim, Celinho, a minha reclamação é assim, diante de tantas coisas que poderiam ser abordadas, a gente pensa assim, poxa, porque é um tema que ninguém esperava, né? Mas vocês têm que pensar assim, eu não estou aqui eu não tenho esse poder, né, de escolher o tema. Mas eu posso me preparar para conseguir escrever, fazer uma redação sobre qualquer tema, desde que eu consiga problematizar esse tema. Se você conseguir problematizar, você vai encontrar argumentos e vai conseguir desenvolver. Exemplo, dentro desse tema, você poderia pensar em tantas coisas do ano passado. Foi a questão aí do acesso, né, ao cinema, os desafios, né, que envolvem esse acesso, né? Você começa a pensar na população do interior e começa a pensar também que hoje os cinemas estão concentrados em shoppings. Cidade do interior tem shopping? Não. E aí você começa a pensar em tantas coisas também, como o valor dos ingressos, né? E que envolve também não somente o ingresso, mas a questão ali de você, quando você chega no cinema, você já sente o quê? Já sente o cheirinho da pipoca, o refrigerante, e aí, não é? E aí você já começa a pensar na questão aí como eu posso dizer, da própria segregação, né? Você começa a perceber a desigualdade, a questão da desigualdade, envolvendo a parte financeira, envolvendo a população que mora distante de shopping, enfim. E aí você problematiza o tema, pronto, já tem um monte de coisa para falar. Olha aí, a dica, galera. Boa. E é isso. A competência 3 é basicamente isso. Projeto de texto e autoria. Tá? A execução do seu projeto de texto vai revelar que você tem autoria. Certinho? Competência 4. Certo, vamos lá. A competência 4 vai avaliar o uso dos recursos coesivos dentro do texto, certo? Então, lembrando aí, quando você aprende as orações, lá na parte da gramática, as orações coordenadas, né, sindéticas, você aprende ali as conjunções, você aprende as orações subordinadas, né, as adverbiais, você aprende todas aquelas conjunções e classificar as orações para conseguir aplicar isso no seu texto, quando você estiver escrevendo. É para isso. Então, o uso dos operadores argumentativos e das conjunções, esse uso é muito importante para a competência 4, porque vai avaliar somente isso. Tá entendendo? Eu quero que vocês percebam que cada competência vai avaliar algo diferente. Se você cometeu, sabe, muitos erros gramaticais, eu só vou poder tirar ponto na competência 1 dessa parte. Eu não vou poder tirar ponto nas outras. Tá dando para entender? Então, a competência 4 vai avaliar esse uso produtivo aí desses recursos coesivos. Então, um cuidado todos devem ter
utilizar o conectivo certo. Tem gente que ama utilizar conjunção adversativa sem valor adversativo. Então, utiliza ali um entretanto, ou utiliza uma concessiva, um embora, sem valor de oposição. Quando acontece isso, perde ponto. Eu estou usando conjunção, mas não utilizou da maneira correta. Eu pego muitas redações que o aluno utiliza não obstante, porque acha bonito, não obstante, mas o não obstante, por não ser muito usado, o aluno não sabe que o valor dele é adversativo, e aí perde ponto. Porque usou de uma maneira errada, não tem oposição na sequência. Então esse domínio, ele vai determinar se o cara consegue esse 200. Sim, não só isso, Celinho. Algo assim, agora vem a dica, tá? Vem uma dica importantíssima. Dentro de cada parágrafo, tem sim, Matheus, tem sim. É a competência 5, que eu vou chegar lá, tá? Vamos lá. A dica para chegar aos 200 pontos na competência 4, que avalia o uso dos recursos coesivos, é utilizar recursos coesivos, pelo menos, no mínimo, 3 recursos coesivos dentro de cada parágrafo, certo? Pelo menos 3 dentro de cada um deles, e pelo menos 2 iniciando 2 parágrafos. E aí, onde você vai colocar esse recurso coesivo iniciando parágrafo? Você não pode colocar de jeito nenhum numa introdução e no desenvolvimento 1. Então, por exemplo, você vai colocar... o que seria esse erro fatal nessa parte? Então, se você não colocar um recurso coesivo iniciando pelo menos 2 parágrafos, você não consegue chegar aos 200 pontos na competência 4. Então, um exemplo. Você tem os 4 parágrafos. Você apresentou o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, coloca um além disso. Além disso, ou seja, você está acrescentando mais um argumento. Entendeu? E na conclusão, você pode colocar um dessa forma ou um portanto. Você não precisa necessariamente iniciar com portanto. Você pode colocar mais ou menos assim na conclusão. É necessário, portanto, vírgula. Coloque esse portanto entre vírgulas. Fica bacana. Né? Isso. Mas não adianta nada você seguir isso se esquecer de articular dentro dos parágrafos. Tá? Então, lembrando aí, conectivos dentro dos parágrafos, tá? Intraparágrafos, tá? E entre os parágrafos. Lembrando aí, parágrafos de desenvolvimento 2 e conclusão. Você pode começar também com, no momento aí do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, você pode começar com, em primeira análise, aí apresenta o primeiro argumento e desenvolve. Desenvolvimento 2, em segunda análise, vírgula, apresenta o argumento 2 e desenvolve. Conclusão. Então não tem problema nenhum usar essa iniciação aí. Primeira análise, aí serve, ele pode desenvolver tranquilamente. Isso vale, mas assim, no Enem, pelo menos no ano passado foi assim. Porque assim, eu estou falando isso porque se você utilizar o em segunda análise, você tem que ter colocado em primeira análise. Rapidinho, deixa eu te falar um negócio. Apareceu uma mensagem aqui, pode não aparecer, mas a gente já 5 segundos para cair aqui, já deu 1 hora. Não tem problema não, eu